Vamos lá. Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Passamos o grande expediente, passamos direto ao prolongamento do expediente. Primeiro requerimento da pauta, requerimento número 0064-2026, autoria do vereador Afrânio Bopré, Bruno Zilioto, Camarões, Ingrid Sateré, Maué, Jefferson Bacher, Mamá e Renato da Farmácia. Senhor presidente, nós não temos nem quórum para votar essa matéria, maioria qualificada. Peço para Vossa Excelência retirar de pauta por 6 sessões, se possível, porque não temos nem quórum para votação. Temos 15, vereador. Temos 15 vereadores. Então, precisa 16? Ok, passamos o requerimento da pauta, requerimento número 084-2000, autoria do vereador Farmácia. Era a realização de uma reunião ampliada no campo da saúde para tratar sobre o autismo, especificidades, necessidades do município de Florianópolis. Discussão única. Vereador Renato. Por até 5 minutos. Novamente, discutido por em votação requerimento. Vereador, chega agora o requerimento do 0084 de 2026, autoria do vereador Renato da Farmácia. Dá para a gente voltar aqui em bloco esses aqui, né? As informações, né? Já vou ver aqui para Celeste Kazan. Encerrada a votação. Está aprovado o requerimento. Vereadores, temos alguns requerimentos aqui. Celeste, Kazan. Solicito ao plenário, podemos votar em blocos. Kazan e Celeste. Kazan e Celeste. Eu vou... Qual o outro? Governo do Estado Geral, vamos votar em bloco, tá? Só vou montar aqui, já vamos... Então seria o requerimento número 100. O 108. O 109, 114, 115, 117, 121, 124, 127. O 18 é o aeroporto, né? Tá, 19 também, então. 120, 121, 124, 127. Aqui outro é DENIT, daí também vai 130, 131, 133, 141, 142, ao CEPOM 147, 151, 149 também. Deu. Seriam esses.
Não está com o meu nome? Habilitei. Estou só tocando os requerimentos aqui, já vamos tocar para a ordem do dia. Não. Vamos fazer rapidinho. Vereadores, então, discussão, os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, dou por encerrada a discussão. Em votação, os requerimentos. Vamos dar uma limpada na pauta aí. Vereador Afrânio. Giliardi. Pri Fernandes. Segura um pouquinho. Tá difícil, hein? Tá. Deu. Encerrada a votação. Estão aprovados os requerimentos. Queria passar um recado aqui a todos, que dia 31/3, amanhã, a hora das 14 às 16, terá um curso da Softcam para assessores de vereadores e secretários de comissão, aqui na Câmara. Amanhã, no plenarinho, das 14 às 16, ok? Um curso de Softcam para os assessores de vereadores e de comissões, das comissões também. Vereadores, então, o vereador Rafinha não está, Bezerra já foi contemplado, Próximo requerimento número 111 de 2026. Questão de ordem, vereadora Carla. Presidente, eu quero pedir o arquivamento desse requerimento, porque nós já aprovamos de mesmo teor na Comissão de Turismo, estamos só pendente da marcação da audiência pública. Ok. Obrigada. Eu solicito o arquivamento. Assessoria. Próximo requerimento do 112 de 26, autoria do vereador Camazão. Requer audiência pública no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Desporto para a apresentação dos dados da segunda etapa da pesquisa sobre jornalismo local e democracia em Florianópolis. Em discussão, o requerimento. Por até 5 minutos, vereador Camazão. Presidente, vou ser breve. Esse é um pedido que vem de professores do curso de jornalismo da Universidade Federal. No ano passado, nós já fizemos uma audiência pública sobre este tema, com a primeira fase da pesquisa, onde eles entrevistaram centenas de pessoas, similar a uma pesquisa eleitoral, para medir por onde as pessoas se informavam, como as pessoas consumiam jornalismo em Florianópolis. Inclusive, um dos resultados é de que, dos 10 canais onde as pessoas mais se informavam, 5 eram políticos, não eram veículos de comunicação tradicional. Essa foi uma primeira fase da pesquisa. Agora eles fizeram uma segunda etapa, que eles não estão entrevistando indivíduos. Eles entrevistaram 264 dirigentes de entidades comunitárias, entidades empresariais, enfim, de organizações, e nos solicitaram mais uma vez para que esses resultados sobre essa relação da comunidade com o jornalismo local em Florianópolis fossem apresentados aqui na Câmara Municipal. Então, é o mesmo que nós já aprovamos no ano passado, mas agora para apresentar a segunda etapa dos resultados da pesquisa coordenada aí pelo professor Samuel Pantoja Lima,
lá do curso de jornalismo da Universidade Federal. Obrigado. Obrigado, vereador Calmazão. Em discussão. Em discussão, o requerimento. Não havendo requerimento discutido ou por encerrada a discussão. Em votação, o requerimento. Vereador Renato, vereador Afrânio. Vereador Jefferson. Encerrada a votação. Está rejeitado o requerimento. Próximo requerimento da pauta. Diácono. Requerimento número 134, de autoria da vereadora Carla Aires. Requer a realização de audiência pública com o objetivo de discutir políticas municipais de prevenção e enfrentamento à violência misógina, à radicalização masculina online, à cultura red pill e de ódio contra as mulheres. Em discussão, o requerimento, vereadora Carla, por até 5 minutos. Obrigada, presidente. Boa tarde, colegas vereadoras, colegas vereadores. Bom, ao longo deste mês, nós discutimos com muita veemência as questões relacionadas às violências contra as mulheres, ao alto índice de feminicídio no nosso estado, até mesmo de medidas protetivas na nossa cidade. E todos nós concordamos que é importante que a gente endureça legislações, que a gente constitua políticas públicas de proteção, atenção às mulheres vítimas de violência, vereadora Pri, vereadora Ingrid, vereadora Manu. Todos nós aqui partimos, vereadora Afrânio, do lugar de olhar a violência contra as mulheres a partir do momento que ela acontece, né? E se materializa, de alguma forma, mais drasticamente sobre os índices de feminicídio. Mas tem sido muito recorrente uma discussão sobre prevenção e a construção de uma cultura da violência, que se dissemina nos espaços públicos, que se dissemina nas escolas, que se dissemina nas famílias, mas que também tem se disseminado fortemente nas redes sociais, no ambiente de jogos para crianças e jovens, muitas vezes revestidas de outras moldagens ou formato. E tem vindo muito à tona a prática dos chamados red pills incels, que são grupos, né, que constroem por meio desses instrumentos digitais fomento à cultura da violência contra as mulheres. Recentemente nós aqui em Florianópolis recebemos uma situação relacionada a uma escola estadual de que possivelmente alunos estavam fotografando colegas na escola, passando para outros colegas externos à escola transformarem, manipularem essas imagens com o IA, né, transformando essas fotos originais em fotos pornográficas de nudismo e menosprezando e fazendo aquilo que a gente sabe que constitui essa cultura do que tem também se chamado de machosfera. Então, eu acho que é importante a gente compreender como que tem atuado essas redes muito fomentadas por jovens, de red pills, de incels, dessa cultura de menosprezo a tudo que está ligado às mulheres e ao feminino. Nós tivemos recentemente também no Rio de Janeiro um estupro coletivo de menores de idade contra uma menina, em que no dia do julgamento do rapaz, ele estava vestindo uma camiseta em que a mensagem era:
não me arrependo de nada. E os especialistas e estudiosos dessas comunidades de Red Pills e incels têm apontado que essas comunidades se identificam por códigos. Não necessariamente, Bruno, você vai construir um grupo de WhatsApp com outros Red Pills, mas vocês vão compartilhar códigos e símbolos que, ao se perceberem, vão se reconhecer e se sentir parte desse espaço. Existe uma série de discussões sobre os jogos, Roblox, essas coisas que muitas crianças de 4, 5 anos estão inseridas, em que ali acontecem inclusive estímulos a estupros, a mutilação de meninas. Também já foram presos uma série de hackers e pessoas envolvidas com isso. Então nós não podemos ficar alheios a essa discussão, na nossa cidade também, para que a gente compreenda como que essas comunidades se formam, como que essas comunidades têm atuado, porque não se trata apenas de prender o agressor, prender o feminicida, depois que a violência já acontece, depois que as mulheres já não estão mais entre nós. Mas nós precisamos compreender como que a prevenção da violência contra as mulheres pode acontecer. E uma dessas prevenções está diretamente ligada à compreensão de como esse ódio contra as mulheres se formula. Por isso, presidente, por líder de governo, Diácono, a gente apresentou um requerimento de audiência pública, mas eu queria transformá-lo em reunião ampliada, para que a gente possa ter mais agilidade, inclusive, para fazer essa discussão, abrir essa negociação com o governo e com o senhor, para que a gente possa fazer esse debate com especialistas, com estudiosos, sobre esse tema e nos municiarmos sobre essas comunidades também. Obrigada. Em discussão, requerimento, vereadora Ingrid, a vereadora Pri Fernandes, desculpa, por até 5 minutos. Eu preciso de óculos. Boa tarde, colegas, vereadores e vereadoras. Esse assunto que a vereadora Carla trouxe hoje aqui, essa tribuna, é um assunto extremamente importante, sério e perigoso. É perigoso para nós, mulheres, e é perigoso para as crianças. A gente sempre achou que o perigo estava na rua, né, vereador Bruno? Nossas crianças na rua poderiam correr riscos. Hoje em dia, o perigo está dentro do quarto, no celular. E toda vez que eu falo isso, eu sempre lembro do vereador Giliardi, que diz que os filhos dele não têm acesso ao telefone. E eu digo que se hoje eu pudesse fazer uma escolha, eu jamais teria dado um telefone para minha filha. Porque isso aqui, ele contém coisas perigosíssimas, vereador Mamá. Nós temos o Discord, que é onde está tendo uma plataforma onde eles estão usando as crianças como meio para matar outras crianças e para matar animais, com requintes de crueldade. E com isso nós estamos trazendo uma geração nova onde vai haver um maior número de psicopatia. E por enquanto, nada está sendo feito. O que a gente conseguiu um pouco de avanço foi a questão da lei Felca, que está começando a engatinhar nisso. Mas as redes sociais, elas têm uma proporção assustadora, devastadora. Exatamente, vereadora Frane, porque enquanto a gente dorme, eles atuam. E isso, gente, requer um cuidado para ontem. A gente não tem noção do que as nossas crianças estão vendo. E aí entra também a questão do Red Pill, sim, vereadora Carla, que me assusta muito em função desses grupos, são praticamente grupos como o nazismo, aonde eles se autoprotegem e aonde eles colocam formas de como combater essa questão de fomentar a agressão, a violência contra a mulher. Então, quando a gente tem, e não é fake news, infelizmente não é fake news, quando nós temos crianças
que estão dentro de escolas fotografando as suas colegas para dizer, me perdoem a palavra, quem é comível e quem não é comível, a gente já consegue entender o grau de violência que esses adolescentes estão passando. Aí vamos dizer, são culpados? Não, eles são tão vítimas quanto as meninas que estão passando por isso. Por quê? Porque houve uma falha no sistema da família. Porque sim, a escola precisa ajudar, precisa, mas não é a escola que tem que educar, não é a escola que tem que cuidar o que o seu filho acessa dentro do celular. Quando veio a pandemia, foi onde as coisas mais pioraram. Por quê? Porque a gente precisava seguir trabalhando. E como é que você faz isso com criança dentro de casa? Você dá o telefone. E eu não vou mentir, eu também errei porque eu dei o telefone para minha filha. E por muitas vezes a gente acha que eles estão protegidos dentro do quarto. E não estão. Porque eles têm acesso a um mundo que a gente desconhece. E é um mundo muito cruel, é muito perverso. Eu estou em contato com uma delegada de São Paulo que está à frente desses crimes que estão acontecendo no Discord em relação à causa animal, onde crianças de 10, 12 anos acabam sendo sujeitas, muitas vezes, a torturar os seus animais de estimação por até 12 horas, até matá-los. E isso é filmado e vendido nas plataformas a R$100 cada visualização. E pasmem, é vendido porque tem público. Então, gente, nós temos sim que ter, mais do que urgente, um olhar de extremo cuidado e de fazer algo em relação às nossas crianças, porque eles vão se tornar adultos psicopatas. Então, nós teremos a vítima e nós teremos o agressor. Daqui a 5, 10 anos, como é que a gente vai controlar isso? Não vai se controlar. Então, a gente precisa, sim, fazer algo para ontem, porque a rede social ela é muito mais rápida do que as leis que a gente tem criado para tentar proteger as nossas crianças e adolescentes. Obrigada. Em discussão, o requerimento, vereadora Ingrid, por até 5 minutos. Ingrid Sateré Maué. Vereadora Carla, obrigada por ter protocolado essa audiência pública, porque é preciso dar atenção, né, a esse momento, é preciso criminalizar o movimento Red Pill, e isso precisa ser de extrema urgência, porque a gente está falando sobre a vida das nossas crianças. E a vida das nossas crianças, com esse movimento de ódio, está em risco. E aí, eu queria, primeiramente, trazer uma vitória no meio desse caos, que foi a aprovação da lei de criminalização à misoginia, aprovada no Senado, que, de forma histérica, a extrema-direita vem soltando fake news, dizendo que, distorcendo totalmente o que diz a lei e mostrando, né, quem realmente se importa com a vida das nossas meninas e mulheres. E, por incrível que pareça, vereador Mamá, a gente teve 2 casos muito semelhantes, um dentro do Instituto Federal, no Sul, em Pelotas, e em uma escola particular de São Paulo, que fizeram uma movimentação baseada numa referência esdrúxula do que é ser um homem, que é o abusador condenado Jeffrey Epstein, que esses jovens faziam uma lista de ranqueamento de meninas estupráveis. Olha o grande absurdo que a gente tem hoje sendo propagado por crianças, por jovens. E tudo isso vem se intensificando com conteúdo gerados por esse movimento Red Pill e um consumo desenfreado por meninos
dessa faixa etária, né, enquanto jovens. E isso tem sido baseado numa organização, num planejamento de ódio contra as nossas mulheres e meninas. As redes sociais, elas são um espaço que hoje nós não temos como fugir, ela está aí. Para quem quiser usar, está nas nossas mãos. E eu concordo, vereadora Pri, que o perigo está dentro da nossa casa, mas ele sempre existiu, né? Só que hoje a gente vive outro mundo, e nesse mundo, quando a gente fala que mulher deve ocupar o lugar que quiser ocupar, a gente deve falar também de mulheres na ciência que devem ocupar esses lugares de programadoras. Temos mulheres excelentes, e aqui quero fazer referência à reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma física feminista, programadoras de rede, e que tem se empenhado a combater esses movimentos Red Pill. Nesse sentido, eu queria dizer a importância que a gente tem de regulamentar as redes sociais e combater, né, esse compartilhamento de conteúdos misóginos, para que parem de lucrar com o ódio destilado às nossas mulheres. E eu queria reforçar uma coisa. É papel, sim, né, da mãe, do pai, da sociedade, educar as nossas crianças e nossos jovens, e é papel da escola, sim, vereador Bruno. Nós, como professores, educadores, muitas vezes referenciados que fazemos por amor, e fazemos por amor. E esse amor é para combater qualquer ódio que venha querer acabar com a vida das nossas crianças e dos nossos jovens. E, nesse sentido, queria reforçar aqui mais uma vitória que a gente tem quando o governo federal coloca como obrigatório a prevenção da violência, né, para que não aconteça violência com os corpos das nossas meninas e mulheres no nosso currículo, como conteúdo, né, do nosso currículo escolar. Então, é muito importante a gente entender que é dentro da escola, sim, que a gente vai fazer com que os nossos jovens tenham acesso e que possam, muitas vezes, levar esses debates para dentro de casa, que muitas vezes são um tabu, onde nós não tivemos oportunidade, enquanto sociedade, de sermos preparados para erradicar a violência. E, em certo momento da história do nosso país, nós tivemos a contribuição, infelizmente, do presidente da República de enaltecer essas violências contra as mulheres. Não só de enaltecer e reforçar esse discurso de ódio, mas de cortar os investimentos de combate à violência contra as nossas meninas e mulheres. E esse é o resultado que a gente tem. Um fortalecimento de grupos que geram conteúdo de ódio e que nós, enquanto sociedade, precisamos correr, porque o assunto é urgente e é sobre a vida das nossas crianças. Gente, fica escrito para a próxima sessão o vereador Camazão e a vereadora Manu Vieira para discutir o requerimento. Encerrada o prolongamento do expediente, passamos à ordem do dia. Primeiro projeto de lei, solicito o primeiro, pode ser em bloco, os 4 primeiros. Solicito a leitura do primeiro secretário. Sou eu. Projeto de lei número 19.780 de 2025, de autoria do vereador João Cobalcini, que altera o artigo 1º da Lei 3416 de 1990. Projeto de lei 16.698 de 2025, autoria do vereador Renato da Farmácia, que declara de utilidade pública municipal o Instituto Olavo Maximiano, Esporte para Todos. Projeto de lei 19.816 de 2025, de autoria do vereador Pastor Giliardo Torquato, declara de utilidade pública a Associação de Pais e Professores da EEM, vereador Oscar Manuel da Conceição. E o projeto 19.620 de 2025, de autoria do vereador Gilberto Pinheiro Gemada, que declara de utilidade pública municipal a Associação Catarinense de Altinha, ACA, nos termos da Lei Municipal número 7798 de 2008. São estes, presidente. Em segunda discussão, os projetos. Novamente, queria discutir por encerrada a discussão. Em segunda votação, os projetos.
primeiro ao quarto. Do primeiro ao quarto. Encerrada a votação. Pastrana? Não voltou. Aprovados os projetos. A do referendo do vereadora Manu. De acordo. Próximo projeto da pauta é o 5º, vereador. Projeto de Lei número 18.609/2023, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e da Promoção da Igualdade de Gênero. Dispõe sobre a distribuição, o preenchimento e o fluxo das declarações de nascidos vivos, DNV, para profissionais que realizam parto domiciliar no município de Florianópolis. Em discussão, os pareceres. Não havendo que queira discutir, por encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Vereadora Carla Aires, por até 10 minutos. Boa tarde de novo, colegas. Bom, primeiro eu queria dizer que nós estamos aqui com a Marcele e com a Marisa, duas parteiras tradicionais da nossa cidade, acompanhando essa nossa discussão, e que essa construção da Comissão das Mulheres, da legislatura passada, inclusive, estavam presentes eu, a vereadora Pri, o vereador Diácono, e acompanhamos essa discussão. Ela já vem caminhando há algum tempo de forma bastante coletiva com as meninas, que inclusive estiveram na nossa comissão reiteradas vezes, para trazer uma situação bastante delicada. Todos nós aqui sabemos, vereador Dinho, e talvez até o senhor seja fruto disso, que a prática das parteiras na nossa cidade é algo extremamente... A mãe do vereador Dinho, ele está dizendo aqui, é parteira, era parteira, comum, né? Tradicional, por assim dizer. E que nós reivindicamos muito, vereador Diácono, essa nossa tradicionalidade. Reivindicamos na nossa cidade várias práticas tradicionais, como a benzedura, as nossas procissões, né? A prática das parteiras, as rezas, os rezos, a rendeira, a pesca. É um conjunto de práticas e atividades que compõem a cultura que Florianópolis, vereador Mamá, tem tanto orgulho, né, de manter ainda como sua identidade. Acontece que as parteiras tradicionais têm passado por uma situação no nosso município diferente de várias cidades do nosso estado, vereadora Ingrid, em que essa prática também ocorre. Garopaba, Imbituba, Penha, uma série de lugares que inclusive eu pude visitar. Que é o seguinte, a parteira vai na casa da pessoa, da gestante, acompanha durante um bom período essa gravidez, essa gestação, dá todo o suporte emocional, de cuidado, acompanha e faz o parto, mas toda vez que uma pessoa nasce, a Secretaria de Saúde precisa emitir uma declaração de nascidos vivos, para que esse sujeito, para que essa pessoa possa entrar na fila de se tornar um cidadão. E várias coisas estão colocadas a partir da DNV, o registro de nascimento, o início da vacinação, todo o cuidado, né, de pós-parto, pré-natal, que precisa e depende dessas DNVs. Mas a Secretaria de Saúde, vereadora Frane, por um bom tempo, em várias ocasiões, tem negado às parteiras acessarem essas DNVs, de modo que há um atraso, inclusive, no prosseguimento do pós-parto para essas famílias. Em mais de um caso, inclusive, a família ficou meses sem poder registrar a criança, porque as parteiras não tiveram acesso à DNV, precisaram entrar na justiça para garantir essa declaração de nascido vivo do bebê. E isso também é um ônus para o Estado, isso também é um ônus para a política pública, isso também é algo que prejudica as famílias, prejudica as crianças
em vários direitos, do aleitamento, da vacinação, de uma série de coisas, vereador Gui. Então, essa construção foi feita muito coletivamente com elas, e nós achamos por bem, à época, a vereadora Pri vai recordar, nós apresentarmos esse projeto pela Comissão dos Direitos das Mulheres e Igualdade de Gênero. Esse projeto tramitou tranquilamente em todas as comissões, foi aprovado na CCJ, na Saúde, no Orçamento, eu acho que passou também, na Comissão das Mulheres, por óbvio, sem questionamentos ou sem interpostos da própria Secretaria de Saúde, a partir do momento que esse projeto cria e regulamenta esse fluxo que a Secretaria de Saúde vai poder seguir a partir de normativas e portarias do Ministério da Saúde, de uma série de outros órgãos reguladores dessa matéria, né? E isso envolve tanto a vigilância epidemiológica dentro da Secretaria de Saúde e outros órgãos, vereadora Pri. Então, o projeto, ele trata basicamente disso, de uma regulamentação, de uma normativa, da criação de um fluxo e de um protocolo para que essa nossa tradição tão linda, né, tão generosa, ancestral, possa se perpetuar e se fortalecer na nossa cidade, sem que tanto as parteiras tenham dificuldade de exercer a sua atividade, quanto as famílias dessas pessoas e desses bebês tenham qualquer intercorrência para que dê prosseguimento ao fluxo pós-nascimento. Nós fizemos um diálogo muito fino com o vereador Diácono, com o líder de governo, com a Casa Civil. Eu espero que a gente possa, na tarde de hoje, na presença das parteiras aqui de Florianópolis, aprovar esse projeto e fazer com que mais essa vírgula na burocracia de Florianópolis possa ser revertida, facilitada e garantir a dignidade humana, garantir a liberdade da atividade profissional dessas parteiras e que nenhuma mais possa ter dificuldade ou nenhuma família mais precise entrar na justiça para garantir o direito dos seus bebês. Obrigada. Parabéns pelo discurso, já garanti o meu voto, mas eu gostei da parte assim, temos um diálogo muito fino com o líder do governo e com a Casa Civil. Então já está azeitado, então. A gente concedeu o projeto, em primeira discussão, o projeto, vereadora Ingrid Sateré Maué, por até 10 minutos. Obrigada, presidente. Não vou precisar de todo esse tempo, até porque tenho super acordo, vereadora Carla, com as palavras colocadas aqui, mas, vereador Dinho, a gente já conversou várias vezes sobre a necessidade da gente proteger métodos que são colocados como tradicionais, mas eu, como uma mulher indígena, preciso reforçar que é mais do que um processo tradicional, né? Um método originário de vir ao mundo. E esse método originário de vir ao mundo nós, mulheres indígenas, principalmente, temos a responsabilidade, além de ser detentoras, né, desses saberes ancestrais, de compartilhar com as mulheres que continuam, né, preservando esse método e que comprovadamente, de forma científica, como o mundo de hoje pede, foi-se comprovado, né, que através das parteiras nós conseguimos ter uma redução da mortalidade materna e neonatal, né? Então, é muito importante esse projeto para que a gente possa continuar cuidando, de fato, né, desse processo que é muito importante para as mulheres que decidiram ser mãe, né, e que querem ter esse cuidado muito de perto e que a gente sabe que muitas vezes não é possível. Vereadora Carla, eu já vi muitas vezes parteiras guaranis, parteiras caigangues, parteiras xoclens, todas de povos aqui de Santa Catarina, sendo barradas na porta do hospital.
né? E nós sabemos que é um direito das parteiras acompanharem, né, as mulheres que estão ali naquele momento, e também que é um direito da mulher, né, ter o acompanhamento da sua parteira. Então, eu só queria refletir aqui com os vereadores e as vereadoras a necessidade que a gente tem, de fato, de poder fazer com que esse trabalho ele seja reconhecido aqui em Florianópolis, porque ele já tem o seu reconhecimento de forma nacional. E esse reconhecimento de forma nacional dá um peso muito importante para uma cidade que, em muitos lugares, de forma escrita, de forma falada, fala da importância de preservar conhecimentos tradicionais. Esse, além de um reconhecimento tradicional que vem sendo perpetuado, ele é um reconhecimento originário, né, que muitos chegaram aqui nessa cidade por meio deles, né? Então, acho que a vereadora traz aqui, né, que trouxe, já foi feito esse diálogo, mas é importante a gente ter noção aqui do que a gente está aprovando, né, do que a gente está reconhecendo, até para que essas mulheres que têm se dedicado ao estudo, que têm se dedicado à memória, ao resgate, né, de métodos que são muito importantes para a saúde de um ser humano, eles continuem sendo preservados e aprimorados e tendo todo o respeito que merece através desse Estado de Direito que é constituído enquanto sociedade. Então, eu queria só aqui, vereadora Carla, dizer que o meu voto é favorável, né, e como é importante a gente fortalecer, né, esse movimento e esse reconhecimento que as parteiras, com certeza, merecem todos os dias, e que esse preconceito que muitas vezes é encontrado na porta do hospital, que a gente não tenha mais que presenciar e que relatar, né, que isso é importante a gente frisar, que acaba sendo uma violência obstétrica, né? Então, que a gente possa também refletir sobre esse tipo de violência e reconhecer o trabalho ancestral que tem sido dado continuidade por mulheres que continuam fazendo esse trabalho. Então, presidente, é um momento muito especial que a gente tem hoje aqui, né, e que não fica só no mês de março, vereador Diácono, que é a vida, né, das nossas crianças e das nossas mulheres, que é sobre isso que a gente está falando aqui também. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Diácono Ricardo. O governo reconhece a importância desse belíssimo trabalho das nossas parteiras e deixamos a base livre para votar. Ok. Não havendo mais quem queira discutir, dou por encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto. Pautas importantes, voltamos todos juntos. Vereador Padilha. Do Renato saiu já. Encerrada a votação. Aprovado em primeira votação. Segundo projeto, o penúltimo projeto da pauta. Questão de ordem, vereadora Carla. Não, quero agradecer primeiro ao líder de governo pela nossa construção, a todos os vereadores e vereadoras que votaram favoravelmente, ao trabalho das companheiras aqui presentes que ajudaram na construção desse projeto e tantas outras que elas representam e também, né, mantém essa tradição ancestral muito bem colocada pela Ingrid, e que a gente segue junto pela regulamentação dessa lei agora, pela sanção e pelo real funcionamento desse fluxo pela Secretaria de Saúde. Parabéns e obrigada. Obrigada, senhores. Obrigado. Primeiro secretário. Projeto de resolução número 2411/2020, de autoria do vereador Afânio Ropré,
que altera dispositivos da Resolução número 811, de 3 de dezembro de 2002. Questão de ordem, vereadora Frânio. Senhor presidente, eu conversei com o vereador Diaco Ricardo, a posição, inclusive, é de liberar, mas eu quero construir junto com os colegas vereadores, então eu peço o adiamento de 2 sessões. Ok, projeto adiado por 2 sessões. O último projeto da pauta, vereador, primeiro secretário. Moção 00015/2026, de autoria do vereador Afrânio Beaupré, que requer a aprovação da moção pelo fim da escala de trabalho 6x1. Em discussão, única moção. Vereadora Frânio, por até 5 minutos. Bem, colegas vereadores e vereadoras, o tema da redução da escala 6x1, o fim da escala 6x1 com redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução do salário, ele é um tema que cresce de importância a partir desde a eleição municipal passada, onde um colega vereador do Rio de Janeiro encampou essa bandeira e criou o VAT, Movimento Além do Trabalho. O VAT, ele cresce pelo Brasil afora e é uma reivindicação, principalmente das pessoas que estão trabalhando e que as condições do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento tecnológico, aumentou significativamente a produtividade no trabalho e permite, inclusive, com que se diminua o tempo trabalhado. Quando você desenvolve tecnologias, você desenvolve técnicas de organização do trabalho, como foi o que aconteceu no mundo, a chamada reestruturação produtiva, e as mudanças, inclusive, como nós abandonamos o Fordismo, que era a produção em série, intensificada, e produtos uniformes, a produção de mercadorias uniformes. Eu cito aqui a famosa frase do próprio Ford, que diz: todo mundo pode comprar o meu carro de qualquer cor, mas desde que seja preto. Por quê? Porque a produção era em série, era uniforme, era em alta escala. Depois mudou. Com a forma de organizar o trabalho, nasceu o Kanban, o Just-in-Time, outras formas de produção diversificada, com um padrão tecnológico muito superior e avançado. Isso reduziu o tempo de trabalho para produzir a mesma mercadoria. Só que essa grande conquista e o desenvolvimento da tecnologia tem que ser interpretado como uma conquista e um patrimônio da humanidade, e precisa ser dividido por todos. O que nós queremos é dizer isso. É possível manter a mesma produção, com uma produtividade maior, sem prejuízo da economia, mas trazendo um ganho social com o fim da escala 6x1 no Brasil. Todos sabem que em outros países isso já aconteceu, e nós não queremos ter como exemplo países muito atrasados, pelo contrário, nós temos que nos espelhar e olhar nos países desenvolvidos. E eu quero dividir com os colegas essa ideia de que é uma ideia que já tem, segundo pesquisas da própria Folha de São Paulo, 71% do povo brasileiro é favorável ao fim da escala 6x1.
vida além do trabalho, ou seja, ao invés de se trabalhar, e o trabalho passa a ser a vida, o que se quer é viver. A vida é uma só, a vida é um sopro, e nós temos que criar melhores condições de vida, de felicidade. Nós não podemos aceitar a ideia de uma escravidão contemporânea, uma escravidão moderna. Nós temos aqui dizer que o avanço tecnológico, o avanço da organização da produção, seja no comércio, na indústria, no serviço, ele tem que ser partilhado por todos aqueles que produzem uma riqueza nacional. Por isso, eu venho aqui trazer essa ideia, que é um grande movimento, que nasceu no Brasil, ele está aquecido, está no Congresso Nacional esse debate, e a manifestação da Câmara Municipal é muito importante. Vida além do trabalho, pelo fim da escala 6x1. Continue o projeto. Vereadora Manu Vieira, por até 10 minutos. Boa tarde, senhores. Bonito discurso do vereador que me antecedeu. Verdade, vereador, eu acho que falar da vida além do trabalho é muito importante, muito saudável. Inclusive, tudo que nós temos aí de atestados de saúde mental, inclusive dentro do serviço público, dentro do serviço da iniciativa privada, e um mal que a humanidade parece viver, tem sido muito associado à ansiedade gerada, ao burnout, ao estresse, geralmente associado ao lado profissional. Mas o que me causa um pouquinho de espanto é a forma como esse debate está sendo feito na sociedade. E aí eu acho desonesto brincar com o sentimento de cansaço do trabalhador. Porque hoje a gente não tem pessoas que estão necessariamente escolhendo trabalhar muito para ganhar pouco, ou trabalhar infinitas horas, fazer a escala 44. Não se trata de uma escolha mais, né? Se trata de sobrevivência. Trata de sobrevivência, e eu tenho certeza que o senhor sabe disso, porque quando a gente sai daqui, muitas vezes, e não usa o serviço da Câmara, ao qual muitos têm direito, a gente pega um Uber, por exemplo, ou a gente pede uma comida no aplicativo. Cabe ressaltar aqui que esse pessoal não ficou em casa na pandemia, eles tiveram que trabalhar, né? Enquanto muitos aqui puderam ter outras condições, eles não tiveram, né? Ele está lá fazendo a hora extra porque ele tem um emprego regular. E se a gente se presta ao mínimo de conversa com essas pessoas, a gente entende que ele tem um emprego regular que não dá conta da sobrevivência dele. Então, na verdade, o problema dele não é o trabalho de 44 horas. É que esse trabalho de 44 horas não é suficiente para pagar o custo de vida que o mercado, o governo, a realidade impõe a ele. E aí, é muito gostoso e desonesto brincar com o sentimento de cansaço do brasileiro, que é real. É muito real. Tanto é que muitos deles sonham com o empreendedorismo, porque sonham em ser donos do próprio tempo. E isso só vai ser facilitado quando a gente mudar um governo que hoje expulsa empreendedores. Eu estava conversando nesse final de semana com mais um empreendedor que está indo embora do Brasil. E aí, nossa, é uma empresa que gera 100, 200 empregos, é uma Lupo, é uma Castem. Mais de 200 empresas já começaram esse movimento? Não. Era uma pequena empresa de celular. Ele já vê muita vantagem em sair do Brasil para empreender. Porque está difícil ser feliz no simples. Está difícil dormir tarde, acordar cedo, pegar fila para trabalhar, e mesmo assim não dá conta da realidade. E não vai dar conta da realidade porque a gente tem um governo hoje que não se presta a fazer o seu dever de casa, cujo déficit fiscal está cada vez mais distante da realidade, que repassa o preço para o custo de vida de você, trabalhador, que está lá tendo que trabalhar para tentar fechar a conta no final do mês para conseguir colocar comida em casa, para conseguir pagar algo melhor para o seu filho, para que ele tenha mais qualificação. Quando a gente fala de está acontecendo em qualquer lugar do mundo, é uma falácia e uma mentira. E é importante corrigir aqui com dados, porque a gente tem, por exemplo, a China, gigante econômico hoje, que é observado como referência em economia mundial,
Uma comunista, com certeza, em muitas das suas partes, mas muito capitalista no seu sistema de conquista econômica. E ali a média de trabalho é de 45 horas. Estão avançando economicamente a passos muito largos. A gente pode se comparar também com a Coreia do Sul, cuja média de trabalho hoje é 37 horas. Mas quando a gente fala de PIB per capita, ou seja, do valor gerado pela produtividade do trabalhador que é qualificado, que teve um bom sistema de ensino, que conseguiu emprego, que dá conta da vida dele, veja, ele consegue, inclusive, ter direito ao ócio, justamente porque a produtividade que ele gera, que ele consegue render, lhe garante a sobrevivência e um pouco mais. Porque eu acredito que a gente desvia muito do debate real quando a gente vai aplaudir aqui um projeto de 2 artigos apenas, porque em vez de falar de 44 horas, o projeto simplesmente reduz toda a discussão da produtividade brasileira, toda a discussão do trabalhador cansado, toda a discussão que a gente precisa fazer com muito mais seriedade para dizer que esse trabalhador, que o descanso dele a gente consegue bancar e que a gente deveria conseguir bancar. Toda essa falácia se resume num projeto de 2 artigos que diz, em vez de 44 horas, 36 horas. É muito fácil fazer a conta com o dinheiro dos outros. O problema do socialismo é que quando o dinheiro dos outros acaba o sistema. Em primeira discussão, o projeto. Vereadora Ingrid Sateré Maué, por até 10 minutos. Bom, eu gostaria de chamar a atenção, primeiramente, para esse assunto. É muito fácil criticar o movimento Vida Além do Trabalho e o fim da escala 6x1, quando nós, vereadores, temos a obrigatoriedade de trabalhar 2 dias na semana, vereador Frânio. Eu sei que não funciona assim na prática, mas obrigatoriamente nós somos obrigados a registrar o nosso dedinho aqui. Era para ser 3, vereador Camazão, mas no ano de 2026 estão sendo 2. Sessões segunda e terça. E aí, eu queria refrescar a memória de quem está nos assistindo sobre a história do nosso país, onde muitas vezes foi discutido que as férias do trabalhador ia quebrar o país. Já pensou não ter férias, vereadora Carla? As férias tão esperadas por um trabalhador que trabalha o ano inteiro e tem 1 mês de descanso. Quando é CLT, quando ele volta, ele não tem nem direito ao salário, porque ele usufruiu durante as férias. O servidor público é diferente do CLT. Ele tem direito ao seu salário quando ele volta das férias. Então, é muito fácil falar quando você não está sentindo na pele. A mesma coisa foi o 13º para os trabalhadores. Também falaram que ia quebrar o país. E o 13º ajuda e contribui muito na economia do nosso país. E ajuda também no poder de compra, que é um direito do cidadão, que dedica o suor do seu trabalho e que muitas vezes não recebe de forma digna para usufruir desse direito. Mas eu queria focar aqui nesses 3 minutos que me restam, fazendo um recorte muito importante dessa discussão do fim da escala 6x1. Porque a escala 6x1, ela pesa para todo mundo. Mas para as mulheres, ela pesa 2 vezes, às vezes 3 vezes. Porque o que deveria ser um dia de folga para as mulheres, ele muitas vezes vira mais um turno de trabalho. Porque essa folga significa limpar a casa, lavar roupa, fazer mercado, cozinhar, organizar a vida da família, cuidar dos filhos, dos idosos, de todo mundo, menos de quem tem direito à folga. Então, quem vive essa realidade sabe, o descanso das mulheres quase nunca é um descanso completo. Depois de um dia inteiro de trabalho, começa outra jornada que é invisível.
não remunerada e naturalizada como se fosse obrigação feminina. Por isso, o debate do fim da escala 6x1 também precisa ser feito a partir da vida das mulheres. Falar da jornada de trabalho é falar de tempo, de dignidade, de justiça, tempo para viver, para descansar, para estudar, para cuidar de si, estar com a família. E estar com a família não pode ser um privilégio. Para os defensores da família, deveriam ser os principais entendedores disso. A importância da gente brincar com as nossas crianças, de conversar com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, de planejar o nosso presente, o nosso futuro. E tem mais. Essa discussão, ela tem raça, ela tem gênero, ela tem classe. É como ela aparece no retrato da população. Uma parcela muito expressiva de quem está nessa escala são mulheres, especialmente mulheres negras, que seguem sustentando o trabalho formal e o trabalho do cuidado ao mesmo tempo. Então, não existe folga de verdade quando a sociedade transforma o descanso das mulheres em obrigação doméstica. Defender a escala 6x1 também é defender os direitos das mulheres ao descanso, ao cuidado e à própria vida. Então, eu sei que a gente está praticamente aqui sem quórum, né? Não, acho que temos o quórum para votar. E eu queria chamar muito a atenção de vocês, principalmente daqueles que são pré-candidatos. Essa é a pauta da população, é a pauta do trabalhador, da trabalhadora. E o trabalhador e a trabalhadora estão de olho em quem é contra a vida além do trabalho. Gente, corrigindo aqui, eu falei que era projeto, mas é uma moção. Em discussão, a moção. Vereador Camazão, por até 5 minutos. Colegas, esse é um tema de suma importância para o país e que atravessa todos nós de alguma forma. Meu primeiro emprego, vereadora Ingrid, com carteira assinada, não foi meu primeiro emprego, mas o primeiro com carteira assinada foi o emprego na escala 6x1, numa empresa que se chamava Realce Comércio de Alimentos, que nada mais era do que uma franchise do McDonald's. Eu trabalhava em um McDonald's na cidade de Joinville, na Avenida Beira Rio. A loja existe até hoje. E eu ainda estava no ensino médio, eu era menor de idade. Eu estudava de manhã, saía às 11h45 do Colégio Governador Celso Ramos e tinha que estar no McDonald's ao meio-dia. E eu tinha 15 minutos para andar quase 3 quilômetros e eu ia andando. E eu entrava ao meio-dia, me era obrigatório 1h40 de intervalo, e não havia auxílio alimentação. O auxílio alimentação era comer todos os dias uns lanches do McDonald's que, como muitos sabem, não são nada saudáveis. Não são nada saudáveis. De vez em quando pode até ser, mas todos os dias causa danos consideráveis à saúde. E eu entrava meio-dia e tinha que sair às 9 da noite. Eu só trabalhava às 7h20. Mas, para ficar mais cômodo aos empregadores, 1h40 de intervalo, que no fim você não conseguia fazer nada, ficava lá num refeitório assistindo televisão. E como eu estava no ensino médio, eu acabei reprovando numa disciplina. Porque eu sempre tinha que sair 15 minutos mais cedo antes da última aula acabar. E minhas 3 aulas de física eram a última. Então eu perdia 15 minutos de todas as minhas aulas de física. Eu reprovei em física no 2º ano do ensino médio, por causa desse trabalho. Estava sempre exausto, não tinha fim de semana, não tinha feriado, não tinha possibilidade de conviver além do trabalho e da escola. E eu digo esse relato pessoal porque o liberalismo, ele é muito bom de slogan. Ele é muito bom de convencimento, porque ele é uma explicação simplista da realidade. Mas na vida real, o liberalismo é um fracasso econômico. E esta ideia
de reduzir a escala 6x1, em que pese as frases de efeito e o economicismo barato de alguns tentem confundir, mas nós trouxemos aqui dados de uma consultoria econômica de Santa Catarina que simulou como seria o nosso Estado caso a escala 6x1 passasse a valer. A consultoria se chama Germinal, dos economistas Maurício Molinari e Vicente Heinen. E eles calcularam um benefício direto para 1.250.000 trabalhadores em Santa Catarina, dos quais 75% ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, o impacto é brutal, sobretudo nos mais pobres. Segundo, que essa nova escala poderia gerar 64.000 novos empregos, com destaque para a indústria, 24.000, 20.000 no comércio, 17.000 nos serviços, com possibilidade de crescimento no PIB do Estado de 1,1% a mais. E quem é que paga a conta, que é o que nós sempre ouvimos aqui, né? Sempre que nós vamos discutir direito, quem é que paga a conta, quem é que paga a conta, o pagador de impostos, essa ladainha de sempre. Segundo esse estudo da consultoria Germinal, o impacto médio sobre o setor patronal equivale ao aumento de 1% nos custos. O setor patronal pode pagar 1% a mais para que 20% da população adulta de Santa Catarina tenha uma vida melhor, tenha mais tempo com a família, possa estar mais presente na criação dos seus filhos, possa ter mais oportunidades de lazer, de estudo. Esse é o debate. E nós só estamos falando de Santa Catarina. A vereadora que me antecedeu falava em produtividade, mas ela talvez não tenha lido um estudo da professora Marilane Teixeira, da Unicamp, que calcula um aumento na produtividade dos trabalhadores brasileiros na ordem de 4% com essa nova escala de trabalho. Então, tem gente séria nas universidades estudando o impacto dessa medida. E assim como falou a vereadora Ingrid, os mesmos setores econômicos que eram contra o fim da escravidão são contra o fim da escala 6x1. Os mesmos setores econômicos que eram contra o 13º, contra as férias, contra os direitos trabalhistas, contra a CLT, contra o Bolsa Família, continuam do mesmo lado errado da história. Obrigado. Em discussão, única moção, vereador Pastor Gilead, por até 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu ouvi certo ou ouvi errado, pelo vereador que me antecedeu, que o liberalismo é um dos maiores problemas, algum adjetivo ele usou aqui, mas é só a gente olhar o resultado no mundo, a gente vê que é apenas narrativa, né? Que os países liberais cresceram, são os mais ricos do mundo, e os países comunistas mais fechados são os mais pobres do mundo, né? O Estado não, o Estado pode ser o mais rico, mas as pessoas são as mais pobres. Aí é só narrativa, né? Na verdade, eu nem fui buscar para ver de quem que foi essa ideia inconsequente e politiqueira que formularam essa ideia da escala 6x1. Sabemos que o objetivo disso aí é fazer com que o Brasil se torne socialista igual a outros países tão pobres que as pessoas vivem de forma miserável, ao ponto de não ter trabalho para trabalhar. É o fim da escala de trabalho, na verdade. Para quem é conservador, de direita, para quem é cristão, sabe que o próprio Deus trabalhou 6 e descansou 1. E fica a ideia para todos nós. 6x1, gostei, já entendo teologia, boa, ele não é homem, verdade. Mas ele ensinou que o homem deveria trabalhar 6 e descansou 1. Ele disse isso para o homem também. Sabemos que isso é mais uma ideia, para mim é mais uma ideia de preguiçoso. E a Bíblia vai dizer que o preguiçoso tem que aprender com a formiga. Mas vamos lá, vamos a dados importantes. Segundo a Fiesc, vereadores,
o impacto atinge diretamente, isso vamos falar de Santa Catarina, 71% dos trabalhadores formais catarinenses trabalham entre 41 e 44 horas semanais. A indústria, 86% da indústria trabalha de 41 a 44 horas semanais. Isso mostra que qualquer mudança ampla na jornada afeta diretamente a base produtiva do nosso Estado. O custo disso, a redução para 36 horas semanais, pode gerar 178 bilhões por ano em custo adicional para a indústria brasileira. 178 bilhões. E a pergunta é, o governo federal vai subsidiar esse valor? Não, né? Quem vai pagar a conta são os trabalhadores, pode ter certeza. A estimativa da Fundação Getúlio Vargas aponta possibilidade de retração de até 11% do PIB de Santa Catarina. Se o trabalho diminui e a produtividade não sobe, parte da produtividade cai. O emprego, pode ter certeza, ele vai ficar mais caro. O Conselho de Emprego Formal e Competitividade alerta para o aumento de até 25% do custo do emprego. Totalmente contrário de alguns dados que foram trazidos aqui. Isso significa que a mesma folha de pagamento pode custar mais caro para as empresas, porque haverá menos horas disponíveis para os trabalhadores. Qual o resultado? O preço vai ser repassado para quem? É óbvio que o preço vai ser repassado para o consumidor final, o empresário não vai arcar com isso. É o consumidor final. E o desemprego. Bom, a Alemanha e a Dinamarca, países bem desenvolvidos, a Holanda, o teto legal é de até 48 horas semanais, mais que o Brasil. São países desenvolvidos que permitem uma carga horária ainda maior. Agora, se olharmos para antigamente, um tempo em que os trabalhadores trabalhavam de sol a sol, sem ter direitos nenhum, sem ter descanso, sem ter nenhum privilégio, nenhuma proteção legal. Já tivemos um grande avanço trabalhista hoje no Brasil, ou seja, existe férias, 13º salário, em alguns casos até 14º, incentivos, descanso semanal, limite de jornada, proteção previdenciária. A pessoa vai para a rua, tem a previdência para um período, até achar um outro emprego. Sabemos que todas essas folgas são legais, mas não podemos construir uma mentalidade em que o trabalho parece que é um problema para a sociedade. Na verdade, o trabalho é a solução. Ache um desempregado e vai ver o desespero da vida dessa pessoa. Tudo isso o que é? Novamente, narrativas, políticas, para tentar destruir o Brasil de dentro para fora. Nós não precisamos de outro inimigo para o Brasil. Nós já temos o comunismo, o socialismo para fazer isso. Em discussão, única moção, vereador Gemada, por até 5 minutos. Senhoras e senhores, senhores vereadores, a todos que nos assistem, quem vai falar aqui é um trabalhador que tem essa carteira assinada desde os 14 anos de idade. E o trabalho nunca foi problema para mim. E eu tenho certeza que para vários trabalhadores brasileiros e para vários trabalhadores de Santa Catarina. O problema está no salário, que muitas vezes não é bom e as pessoas têm que trabalhar muitas vezes em 2 empregos. E eu tenho certeza que se isso acontecer, escala 6 por 1, muitos trabalhadores vão continuar o quê? Trabalhando no seu dia de folga, como acontece hoje, fazendo freelance. Sou trabalhador, mas eu quero ver aqui o trabalhador ganhando mais. E quando o custo para o empresário contratar mais pessoas, mão de obra, isso vai bater aonde? Quem vai pagar? Como vocês falaram aqui, quem vai pagar é o trabalhador.
É o trabalhador que vai continuar ganhando a mesma coisa para pagar seus alimentos mais caros. Porque não é o empresário que vai pagar, ele vai cobrar de alguém. Eu tenho certeza disso. Quando se fala que nós, vereadores, ou muitas pessoas não defendemos o trabalhador, a gente defende sim. Quanto menos mão de obra no mercado, mais alto o trabalhador ganha o salário. Falta mão de obra, faltando mão de obra, automaticamente vai impactar no trabalhador lá, porque faltou mão de obra, vai pagar mais caro. Agora, se estiver sobrando mão de obra, contrata avulso, oferece o que quer para o trabalhador, e o problema do trabalhador não é trabalhar 6 por 1, o problema do trabalhador é salário, e salário a gente tem que brigar. Como a vereadora Ingrid falou aqui, respeito à opinião dela, se ela trabalha 2 vezes na semana, ela trabalha 2 vezes na semana. Eu não trabalho 2 vezes na semana. Eu trabalho todos os dias, inclusive sábado, domingo, porque hoje o trabalho remoto e a rede social tira muito mais o nosso tempo que aqui, vereadora Ingrid, que muitas vezes a gente vem para cá escutar muitos discursos que não favorecem nada ao Brasil e Santa Catarina, né? Tenho a minha opinião e trabalhei 26 anos no transporte coletivo e muitas vezes, hoje é proibido, mas muitas vezes dobrei serviço. O vereador Bruno sabe o que é dobrar serviço, para ganhar um pouco mais. E nós temos que lutar sim pelo salário melhor do trabalhador, mas a escala 6 por 1, como falou o vereador Giliardi, isso aí é para jogar para a torcida. Nós temos certeza sim que o trabalhador precisa descansar, ganhar bem e não fazer dupla jornada como muitos fazem. Trabalham no transporte, estão fazendo Uber à tarde, trabalham no transporte à tarde, fazem Uber de manhã, entre outras coisas. Então, eu já declaro meu voto não, a moção, né? Então, essa é a minha fala e eu tenho certeza que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando. Não podemos levar esse custo ao trabalhador, mesmo que aqui seja uma moção, mas é uma moção que é para jogar realmente para a torcida. Em discussão, única moção, vereadora Carla Aires, por até 5 minutos. Tá de volta o fantasma do comunismo. Eu queria que o vereador Giliardi estivesse aqui para ele me apresentar esse país comunista, como disse a vereadora Ingrid ali atrás, para que a gente pudesse, talvez, conhecer essa experiência mais de perto, porque é desconhecido, né? Assim também eu acho extremamente engraçado os liberais e neoliberais brasileiros que são contra direitos dos trabalhadores, mas que traz no seu argumento, quando se propõe o fim da escala 6 por 1, por exemplo, saber se o Estado vai subsidiar alguma coisa, vereador Camazão. Quer dizer, não é sobre Estado mínimo, é sobre Estado mínimo para o povo, porque ao menor movimento de queda de lucro, taxação de grandes fortunas, possibilidade de equilíbrio societário entre o andar de cima e o andar de baixo, o Estado é o primeiro a quem os liberais recorrem. São mais... Vide Vorcaro, exatamente. Então, existe muita falácia, superficialidade nessa defesa contrária ao fim da escala 6 por 1, que vai inclusive na contramão do que pensa o povo brasileiro. Porque a última
pesquisa da Nexus, 73% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6x1. Sendo que 79% da população brasileira que conhece profundamente essa jornada está em escalas, em jornadas superiores a 40 horas semanais. E quando se projeta esse trabalhador para as pequenas empresas, são 89% dos trabalhadores que cumprem jornadas superiores a 40 horas semanais. O indivíduo, na verdade, ele almeja, sonha empreender ou ser patrão de si mesmo, vereador Gui, porque ele está cansado de ser explorado num modelo que é desumano, que não possibilita outras alternativas de vida, senão o trabalho. O discurso de que todas as possibilidades são iguais, de que todo mundo tem as mesmas possibilidades, ou que as 24 horas são iguais para todos os trabalhadores e trabalhadoras, não considera o ônibus lotado, não considera o trânsito em engarrafamento, não considera a realidade das mães solos, não considera o trabalho doméstico, de quem chega tem que lavar louça, fazer janta, buscar o filho na escola, faltar para levar no médico, não considera o trabalho do cuidado aos filhos, aos idosos, aos enfermos. Então, eu acho que precisamos, sim, trazer dados, e não só do patrão, não só da Fiesc, mas do que pensam as pessoas, do que pensa o trabalhador. Tem um projeto piloto no Brasil, vereador Afrânio, realizado pela 4-Day Week Global. É um projeto que tem discutido e buscado implementar em várias partes do Brasil o modelo de 4 dias de trabalho na semana. 19 empresas participaram desse projeto piloto no Brasil entre 2024, em 2023 e 2025. O que esse estudo mostra? Que nenhuma empresa, ao finalizar o estudo, decidiu voltar ao modelo original da jornada. Algumas vão ajustar, mas nenhuma vai voltar ao modelo original. Mais energia no trabalho dos trabalhadores ao descansarem mais, redução da insônia, 48% de aumento no ritmo de trabalho, o que reflete na produção das empresas, o fortalecimento do vínculo entre os trabalhadores, que para os neoliberais é um perigo, porque o trabalhador organizado é trabalhador que luta pelos seus direitos. 65% dos empregadores dizem que os trabalhadores têm mais comprometimento com a empresa. 72% das empresas registram aumento na receita. 63% das empresas cresceram. E 66,7% das empresas afirmam que elas se tornaram mais atrativas para novos talentos e para jovens, porque é uma realidade que também é super importante. Então, vereador Afrânio, tenha o meu voto. Obrigada. Em discussão, única moção, vereador Bruno Zilioto, por até 5 minutos. Boa tarde, vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu não gosto de fazer muito isso, mas vou me permitir também dar um relato pessoal. Vereador Camazão, você contou, não sei, eu, quando era jovem ali, pelos meus 16, 17 anos, trabalhei em uma lanchonete durante um bom tempo. Um negócio familiar e tal, mas era 6x1, né? Sábado de manhã, às vezes sábado de tarde, inclusive, dependendo quando o comércio abria. E eu fiz a experiência de fazer uma entrevista no supermercado, para trabalhar de caixa de supermercado. Estudava e de noite a ideia é trabalhar de caixa de supermercado para poder ter ali talvez um ganho um pouco melhor e tal. E foi justamente quando os cidadãos começaram a abrir no domingo, então já era 6x1, trabalhava até o sábado, e eles disseram, olha, é o seguinte, a partir de mês que vem nós vamos começar a abrir no domingo. Mas como assim? Não, mas você vai ter uma folga, lá na quarta-feira, assim, na quarta-feira cinzenta, quando ninguém mais, dos seus amigos, da sua família, não tinha aquelas atividades. Então,
estou dizendo isso porque, inclusive, tem que se discutir isso, né? Foi nesse processo de vida que a gente passou que se começou a abrir o supermercado no domingo, onde todo mundo dava jeito de conseguir comprar durante a semana. E aí você tem um tipo de compensação, já que tem, claro, a gente sabe que tem cidades que são 24 horas, tem que ser de redução mesmo. A gente precisa discutir, e a jornada 6x1 é um começo dessa discussão, o fim da jornada 6x1. Aí ficam aqui alguns vereadores com quase como um medo de trazer, porque isso é uma pauta que é jogar para a torcida. Outro veio aqui e disse que é uma ideia de preguiçoso. Está ali, está gravado? Como assim? Conversa com a população, as pessoas estão exaustas. E se a pessoa vai usar esse tempo para fazer um bico, fazer uma hora extra a mais, é um jeito de ganhar dinheiro também. Elas já não fazem isso hoje? Então, o que está por trás disso é o medo de ver isso ser aprovado nesse governo, que isso seja identificado como uma luta de trabalhadores e que isso gere um capital eleitoral. Os senhores têm uma solução, se abracem na causa e passem a defender os trabalhadores. Isso já aconteceu em vários países, a gente já tem mais de 70% da população que apoia, inclusive esse dado aumentou, de dezembro para agora, o dado aumentou. Porque é sim um debate civilizatório. Mas daí a gente vê que são os mesmos que, por exemplo, aprovaram reforma da Previdência. Então as pessoas têm que trabalhar por muito mais tempo na sua vida, porque aumentou a expectativa de vida e tal, e tem que trabalhar 6 dias por semana, ter 1 dia de descanso. Foram pessoas que aprovaram a reforma trabalhista, dizendo que era modernização, a terceirização ilimitada, ou seja, questões que precarizaram o trabalho, sim, jogaram para baixo salário, colocaram mais do custo nas costas do trabalhador, vão trabalhar mais tempo até se aposentar, e agora tem que ser contra a jornada 6x1? Num país, senhores, num país chamado Brasil, onde a desigualdade social cavalga a trote rápido, onde a gente tem hoje 1% da população que detém 63% da renda. E aí os senhores vêm falar da dificuldade que não é reduzir um dia não, tá? A discussão inicial parte de reduzir as 4 horas de sábado. Temos que avançar mais. Porque tem propostas que falam que paulatinamente se chega às 36 horas ou a jornada 4x3. Esse debate é civilizatório, senhores. Nós já temos tecnologia para trabalhar menos que isso. Mas sempre que tem um avanço tecnológico, vereador Afrânio, o que acontece? Se eu consigo contratar uma máquina que faz o trabalho de 10 trabalhadores, eu não diminuo a jornada. Eu mando 10 embora, ou aumento meu lucro. Isso acontece há mais de uma centena de anos, senhores. Isso acontece desde pelo menos a Revolução Industrial. Agora dizer que são os patrões aqui, vem o vereador falar, já tem 13º, já tem férias, já tem seguro-desemprego, como se fosse uma benesse. Quem conquistou isso, vereador? Foram os patrões que chegaram num dia, né, do seu dia de descanso e tiveram uma ideia genial, vamos baixar aqui a jornada, pois vão pesquisar. Quem conquistou isso foi os trabalhadores, organizadamente, indo para cima dos patrões. E aí, a jornada 6x1 é sim um elemento a mais, ainda pouco, ainda pequeno, para a gente avançar nesse debate civilizatório, para que as pessoas possam ter um tempo com as suas famílias, para que as pessoas possam ter um tempo com seus filhos, para que as pessoas possam fazer o que elas quiserem da vida, inclusive sair para comprar, gastar, passear, movimentar a economia, que isso inclusive já tem dado suficiente para isso. Mas eu queria dizer que especialmente para a saúde das pessoas, especialmente entendendo que as mulheres, as pessoas, as populações negras e periféricas também são as mais impactadas com isso, e é sim um debate civilizatório, que com certeza nós vamos aprovar aqui esse requerimento, essa moção, e vamos lutar nas ruas para aprovar o fim da escala 6x1. Continua a discussão, a moção, vereador João Padilha, por até 5 minutos. Boa noite, presidente, que conduz os trabalhos, nobres vereadores, todos que acompanham a gente pelas redes sociais. Bom, primeira coisa que eu gostaria de registrar aqui, que essa moção não tem nenhum condão de aprovar a PEC 148/2015.
tá? Antes que façam um recorte, né, joga na rede social, como fizeram no caso Orelha. Subo nessa tribuna para tratar sobre a moção. Como eu disse para vocês, não tem condão de alterar o projeto, que isso é competência federal, e como a gente não tem nada para tratar aqui, a gente vai tratar de um assunto federal. Essa redução de jornada para 36 horas é o fim da escala 6x1. Traria um apelo social, ela traz um apelo social inegável. Todos reclamaram aqui, se eu contar minha história de vida não vai ser diferente. Mas aqui mesmo tem 2 vereadores que falaram da sua lamentável história de vida e hoje são vereadores. Trabalhou no McDonald's, hoje é vereador. Então não tenho o que reclamar. Meu papel é trazer a luz dos números e a realidade de quem mantém as portas abertas no nosso município, já que o assunto vai afetar a gente aqui em Florianópolis. Não estamos falando de suposições. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a redução da jornada pode elevar os custos das empresas em até 267 bilhões por ano. Isso representa um impacto de aproximadamente 7% na folha do pagamento nacional. Para o comerciante da nossa cidade, do nosso bairro, isso não é apenas um número no papel. Significa que para manter o mesmo nível de serviço, ele terá que aumentar seus preços. O estudo da FEComércio aqui de Santa Catarina indica que os preços do consumidor podem subir até 13% devido a esse repasse nos custos. Já a realidade do empreendedor, muitos que conduzem a economia da nossa cidade, é preciso lembrar que as microempresas são as maiores empregadoras do Brasil. No início de 2026, elas responderam por 64% dos novos empregos formais. No entanto, são justamente elas as mais vulneráveis. Uma grande indústria pode automatizar os processos, mas como o dono de uma padaria ou então de uma pequena oficina, por exemplo, local, vai cobrir o turno de descanso obrigatório sem contratar mais ninguém? O impacto para o negócio com até 9 empregados pode variar entre 4,5 e 6,8 bilhões de reais em custos adicionais de pessoal. Há setores que são duramente golpeados. Na construção civil, por exemplo, o custo pode subir 13,2%, totalizando quase 20 bilhões de reais anuais. Isso encarece a casa própria do cidadão. Áreas de vigilância, por exemplo, segurança, investigação, prevêem um aumento de 6,6% nos seus custos operacionais. Estamos falando em segurança privada e serviços logísticos, que encarecem toda a cadeia de suprimentos. A razão pela qual o projeto de emenda à Constituição 148/2015, se ela for aprovada sem um debate profundo sobre a produtividade brasileira, pode resultar no fechamento de postos de trabalho em vez de sua melhoria. O risco é trocarmos o descanso do trabalhador pela incerteza do desemprego. Eu defendo que qualquer mudança dessa magnitude deva ser gradual e acompanhada de desonerações que permitam ao empreendedor local respirar, que não é o que a gente está vendo no atual governo federal, né? É só encargos, foram 34 encargos criados no governo Lula e seu ministro Haddad. Então a gente não pode apoiar a legislação no vácuo econômico. Boa noite. Está encerrada a discussão única da moção. Vereadores, não havendo quórum para deliberar, fica a votação para a próxima sessão. Nada mais havendo tratar de encerrar a presente sessão, convoco outra ordinária para o dia 6 de abril, na hora regimental. Está encerrada a presente sessão.